Capítulo 980, Sangue de Pluma da Fênix na mão. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrinho. Yang Wang foi espancado por Li Ming tão seriamente que mais da metade de seus vasos sanguíneos se romperam. A vitória e derrota já haviam sido decididas. O principal protetor do salão desceu do ar e olhou para Yang Wang. Ele suspirou. Ele era um gênio entre os juniores do clã familiar Wu. Sem mencionar seu histórico, os recursos de que ele desfrutava eram muito superiores aos de um discípulo comum. Ele havia criado uma nuvem de energia de origem de 12 milhas que cobria toda a sua residência e resistiu ao batismo do Dao Celestial, surpreendendo todo o Salão da Fênix. Seus holofotes eram incomparáveis e até mesmo alguns dos anciãos lordes divinos do Palácio Grito da Fênix ficaram perturbados. Com essa história, hoje deveria ser o maior e mais célebre momento da vida de Yang Wang. Hoje deveria ter sido o dia em que ele esculpiu a confiança e a crença da vitória em seus ossos e usou esse poder para derrotar Li Ming e ganhar a lança-sangue da Fênix. Ele teria sido realmente um orgulho escolhido pelo céu com um grande destino reunido em seu corpo. Com as suas 9 etapas da destruição da vida e suas 4 camadas celestiais, bem como o imenso destino colocado sobre ele, suas realizações futuras eram infinitas. No entanto, o destino sempre fez os homens de tolo. Yang Wang havia perdido e ele havia perdido de uma maneira tão infeliz que não podia ser mais miserável. Sem mencionar as 20 gotas de sangue de pluma da Fênix, os 2 artefatos santos de grau alto foram meticulosamente e carinhosamente cuidados por Yang Wang. Ele os recebeu durante o reino núcleo rotativo e lentamente cresceram com ele. Os tesouros até compartilhavam as mesmas raízes com ele. Dar-lhes aos outros era o mesmo que cortar sua própria carne. Para um artista marcial, os instrumentos mágicos que eles cuidadosamente cuidavam nunca se pertenceriam aos outros. Se outras pessoas fundissem suas próprias marcas espirituais, verdadeira essência e outras energias, a qualidade do instrumento mágico seria prejudicada. Uma vez que retornasse às mãos do dono, eles teriam que refiná-lo lentamente ao longo do tempo. Esta também era a razão pela qual Yang Wang só foi capaz de pegar emprestado de seu tio um artefato santo de grau superior comum. Uma arma mágica ao longo da vida poderia ser considerada similar à esposa de um artista marcial. Quem estava disposto a emprestar sua esposa para os outros usar? Mas agora, Yang Wang teve que olhar impotente enquanto perdia suas 2 esposas para outra pessoa. Isso fez com que ele quase vomitasse sangue novamente. Quão orgulhoso era um gênio? Mesmo se fosse um mortal, se eles fossem impiedosamente pisoteados em público e também tivessem que compensar os outros com suas propriedades, juntamente com suas 2 mais belas esposas, esse sabor seria realmente difícil de engolir. Havia alguns mortais de cabeça quente que poderiam ficar doentes de raiva, alguns até morreriam. Mas se fosse um artista marcial, isso não aconteceria com eles. No entanto, seus pensamentos não seriam suaves e isso afetaria seu cultivo. Yang Wang, eu julgo que Li Ming venceu a batalha. Você deseja se opor? O protetor do salão não queria esfregar sal nas feridas de Yang Wang. No entanto, neste tipo de batalha, era necessário consultar os participantes para decidir o resultado. A expressão de Yang Wang era sombria. Ele olhou para Li Ming, incapaz de dizer qualquer coisa. Para ele, pessoalmente reconhecer em voz alta que ele havia perdido algo que ele simplesmente não podia fazer. Isso. Você ainda quer lutar? Se você fizer isso, eu vou acompanhá-lo. No entanto, não posso garantir que você não sofra ferimentos ainda piores. A voz de Li Ming era alta e clara, trazendo consigo energia e poder, chocando toda a plateia. Tudo na vida vem e vai. Vou me lembrar da humilhação de hoje. Yang Wang riu essas últimas palavras implacáveis. Para manter os farrapos de sua honra e então se virou para sair. Li Ming sorriu levemente e disse a Yang Wang, você não esqueceu alguma coisa. As palavras esfaquearam Yang Wang como facas afiadas, rangendo em suas orelhas. Li Ming estava certamente falando dos 2 artefatos santos de grau alto. Yang Wang já estava na beira do altar.
Ele parou e com uma respiração profunda ele cerrou os dentes, tirou seu manto celestial das 9 plumas e o passou junto com o forno de fusão solar para Li Ming. Antes de entregar suas ferramentas mágicas, ele também teve que apagar pessoalmente as marcas espirituais que havia deixado sobre elas depois que ele as havia criado assiduamente nos últimos anos. Se ele não removesse as marcas espirituais e elas fossem refinadas por Li Ming, isso teria causado danos à sua alma. Agradável. Eu só estava com algumas roupas. Li Ming pegou o manto celestial das 9 plumas e o forno de fusão solar enquanto voavam em sua direção. Quando Li Ming ascendeu ao reino dos deuses, ele deixou a armadura do Imperador Demônio e o forno de fusão universal celestial com Muk'Anil. Ele não tinha nenhuma armadura protetora agora e a armadura do Imperador Demônio era apenas um artefato santo de grau baixo para começar. Não era possível comparar com o manto celestial das 9 plumas. Quanto ao forno de fusão solar, isso aconteceu em um momento perfeito. O forno de fusão universal celestial de Li Ming era originalmente apenas um tesouro de nível quase santo. Era suficiente quando ele estava no continente da queda do céu, mas agora a forno estava tendo dificuldades em resistir às intensidades de suas chamas. O clã da Fênix Ancestral era uma seita que controlava o fogo. Havia muitos grandes mestres alquimistas e refinadores entre os grandes mestres do clã. A qualidade dos fornos de pílula que o clã da Fênix Ancestral forjava era absolutamente de primeira classe no reino dos deuses. Se eu soubesse disso, teria deixado o forno de fusão universal celestial nos reinos inferiores. Parece que quando eu herdei a alabarda sanguinária da grande desolação deixada pelo Imperador Demônio assim como a forno de fusão universal celestial e a armadura do Imperador Demônio, esses itens não eram coisas que foram deixadas para trás quando o Imperador Demônio estava com pressa, mas ele fez isso intencionalmente para que outros pudessem herdá-las. Li Ming estimou que o cultivo do Imperador Demônio estava em torno do nível intermediário do Reino Mar Divino quando ele ascendeu ao Reino dos Deuses. Além disso, ele definitivamente tinha experimentado mais chances de sorte no abismo do Demônio Eterno. Não havia necessidade de ele trazer artefatos santos de grau baixo com ele. Embora os artistas marciais dos reinos inferiores fossem muito inferiores aos artistas marciais do reino dos deuses, isso era porque lhes faltavam recursos, mestres, heranças, talentos e até mesmo a energia de origem de suas terras era quase estéril. Porque esses reinos inferiores artistas marciais tiveram que sofrer através da competição feroz e brutal para emergir de um mundo de trilhões de pessoas, os artistas marciais que conseguiram ascender aos reinos divinos foram, em última análise, eram os mais destacados dos indivíduos. Eles eram os escolhidos entre os talentos escolhidos pelo céu e todos eles reuniram um grande destino em seus corpos. Em termos de vontade e mentalidade, eles frequentemente superavam os artistas marciais do reino dos deuses. Seu potencial era enorme. Especialmente no continente da queda do céu, onde o mundo foi bloqueado por uma barreira, a energia da origem do céu e da terra era ainda mais desoladora. Um artista marcial que poderia cultivar até a 8ª etapa da destruição da vida no continente da queda do céu poderia frequentemente ter realizações ainda maiores no reino dos deuses do que um artista marcial na 9ª etapa da destruição da vida. Era preciso saber que nos últimos 100.000 anos do continente da queda do céu havia poucos indivíduos que ascendiam. O Imperador Demônio, o Imperador Shakya e o Feiticeiro do Deserto do Sul tiveram grandes realizações quando ascenderam ao reino dos deuses. Embora eles não pudessem se tornar um Lorde Sagrado, eles ainda eram capazes de controlar seu próprio território. Pode-se inferir isso do fato de que o Imperador Demônio estava qualificado para participar da batalha pelo cubo mágico. Parabéns, irmão aprendiz júnior. Depois que o Yanguang saiu, o principal protetor do salão sorriu. Ele entregou o frasco de sangue de pluma da Fênix a Li Ming. Havia apenas 20 gotas do sangue de pluma da Fênix e foi colocado em um pequeno frasco de jade. Como Li Ming a recebeu, ele sentiu que ela afundava na palma da mão. Essas 20 gotas de sangue de pluma da Fênix eram na verdade iguais a uma arma pesada de 180 jins. O sangue dentro do corpo de uma besta divina fênix era dividido em diferentes categorias.
O sangue com classificação mais alta era a essência do sangue da fênix. Uma única gota da essência do sangue da fênix tinha um valor inestimável. Era um tesouro que não podia ser medido com artefatos santos, independentemente de quantos. Abaixo disso, estava sangue da grinalda da fênix. O sangue da grinalda da fênix tinha a propriedade pura do yang e era um tesouro extremamente benéfico para os artistas marciais que cultivavam energia pura do yang. Seu valor também era inestimável. Seguido pelo sangue da medula da fênix, sangue do coração da fênix, sangue de pluma da fênix e vários outros tipos de sangue. No extremo mais baixo da linhagem sanguínea estava o sangue comum da fênix. O sangue comum da fênix tinha aproximadamente o mesmo peso que o sangue de um artista marcial comum. Uma besta divina fênix tinha milhares, ou mesmo dezenas de milhares de milhas de extensão. Dentro do corpo de uma besta viciosa tão massiva, havia trilhões de jins de sangue. Se este sangue chovesse, poderia afogar uma cidade. Essa também era a razão pela qual os artistas marciais do reino dos deuses puderam usar esse precioso sangue da fênix. Caso contrário, como uma besta divina incomparável, como alguém poderia obter o sangue de uma fênix ancestral? Li Ming abriu o pequeno frasco de jade e respirou fundo. Ele podia sentir imediatamente uma pura e rica energia yang flutuando. Através de apenas sentir o cheiro do sangue, ele podia sentir um fluxo quente de energia em seus meridianos, solidificando seu cultivo e dando-lhe grandes benefícios. Se ele pudesse ter a fada Feng fundindo este sangue de pluma da fênix em seu corpo quando ele avançasse para a sexta etapa da destruição da vida, que efeito teria? O salão protetor sorriu e disse: Irmão aprendiz Júnior Lin, feche-o rapidamente novamente. Este frasco de jade tem uma característica especial e é que pode impedir que a energia do yang pura da pluma da fênix escape. Se você abrir a garrafa por muito tempo, o sangue de pluma da fênix perderá sua energia. O protetor do salão falava com Li Ming de maneira amigável, muito mais respeitoso do que normalmente teria sido. Quanto aos outros discípulos, seus olhos se encheram de admiração quando olharam para Li Ming. Sim, isso era admiração. No passado, quando souberam que Li Ming obteve a lança-sangue da fênix, eles tiveram pensamentos de ciúme e inveja em suas mentes. Em seus corações, eles se perguntaram por que o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos aprovou Li Ming. Eles tinham pensamentos de passar por cima da fama de Li Ming no futuro e provar que eles mesmos eram os discípulos mais extraordinários. Afinal de contas, apenas pegar a lança-sangue da fênix não era muito especial. Um artefato santo no nível da lança-sangue da fênix seria obtido por outras pessoas algumas vezes a cada 100 anos. Quanto a um artefato santo de grau superior mais comum, eles seriam levados a cada 2 ou 3 anos. Mas agora, com a quinta etapa de destruição da vida de Li Ming, ele conseguiu derrotar Uru Yanguang na nona etapa da destruição da vida. A inveja que enchia seus corações agora se transformou em reverência. O talento e as conquistas de Li Ming eram simplesmente incríveis. Se o talento de Li Ming fosse um pouco melhor que o deles, eles ainda o invejariam. Mas se o talento de Li Ming superasse em muito o deles, eles não poderiam mais sentir inveja. Eles só podiam olhar para cima e adorá-lo. Isso foi semelhante ao principal discípulo de Salão da Fênix, Bai Daoyi. Para ele, todos os outros jovens discípulos sentiam apenas uma profunda reverência. Isso é verdadeiramente desafiador do céu. Um artista marcial na quinta etapa da destruição da vida derrotou o Yanguang na nona etapa da destruição da vida com suas 4 camadas celestiais. Essa é uma diferença de 4 etapas da destruição da vida. Além disso, das 8 mortes às 9 mortes, embora não possa ser comparado a uma grande diferença, ainda é cerca de metade de um. Enquanto estava passando pelas 9 mortes, um artista marcial passaria pelo batismo do Dao Celestial e sua compreensão das leis aumentaria muito. Mas a verdadeira essência deles não aumentaria muito. Os benefícios das 9 mortes eram principalmente incorporadas no refinamento da alma. A força da alma era apenas a portadora da verdadeira essência e das leis. Não tinha uma influência imediata na força real de combate. Ele é muito forte. Essa é uma diferença de 4 etapas da destruição da vida.
Embora o conjunto de 999 gotas de sangue dentro da lança-sangue da Fênix pudesse compensar uma parte dele, isso é no máximo uma pequena margem. Superar uma disparidade de 3 etapas da destruição da vida é extraordinário. Sem brincadeiras. Saltar 3 etapas da destruição da vida para lutar não é considerado muito, mas o problema aqui é que o Yang Wang também é um gênio entre os gênios. Ele até supera a 9ª etapa da destruição da vida de Wang Wegong que avançou há alguns anos atrás. Somos inferiores ao Yang Wang, mas mesmo se nossos cultivos fossem vários pequenos níveis acima dele, ainda seríamos derrotados. No entanto, Li Ming derrotou o Yang Wang com um cultivo ainda menor do que o dele. Isso é inacreditável. Eu me pergunto como o talento de Li Ming se compara ao irmão aprendiz Bai Daong. Um discípulo de repente perguntou em um sussurro abafado. Para esses discípulos, Bai Daong era a única pessoa em Salão da Fênix digna de ser chamada de discípulo número 1. Quer se trate de talento ou potencial, ele superou em muito todos os outros. Em termos de cultivo, ele já havia avançado para o reino da transformação